Salve família! Como um simples funcionário de um posto de combustíveis, conseguiu construir uma fortuna milionária e se tornar um dos homens mais procurados pelos Estados Unidos. A história de Rasgunho é marcada por poder, alianças com alguns dos nomes mais influentes do submundo colombiano, negociações secretas, uma fuga internacional, uma captura inesperada em Cuba e revelações que até hoje geram debates. Neste vídeo, você vai conhecer toda essa trajetória, do início ao fim. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva no canal e vire membro para apoiar meu trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo! A história de Luiz Fernando Gomes Bustamante começa em El Águila, no Vale do Cauca, onde nasceu em 14 de março de 1958. Ele era filho de Libardo Gomes, ex-prefeito de Marcela, um homem conhecido por transitar nos bastidores do poder e manter fortes conexões com lideranças políticas e grupos armados que controlavam a região na época. Ainda jovem, Bustamante mudou-se com a família para Cartago, cidade onde passaria a maior parte de sua vida. Até meados de 1986, aos 28 anos, ele levava uma vida comum e enfrentava uma crise financeira severa trabalhando em um posto de combustíveis. No entanto, em uma reviravolta impressionante, apenas um ano depois, em 1987, ele já acumulava uma fortuna equivalente a cerca de 2 milhões de dólares em valores atuais. Foi nesse período que ele fundou a sua primeira grande empresa, a Vizcaya Ltd., expandindo seus negócios rapidamente para os setores de construção civil, agricultura e pecuária. A origem dessa riqueza repentina, segundo as investigações, estaria ligada ao momento em que Gomes passou a atuar ao lado de Orlando Renal, uma das principais lideranças do cartel do Norte do Vale. Dentro da organização, ficou conhecido pelo apelido de Rasgunho, por causa de uma cicatriz no rosto. De acordo com o próprio Luiz Fernando, a marca teria sido resultado de um disparo que sofreu aos 15 anos de idade. Com o passar do tempo, Rasgunho ganhou cada vez mais espaço na organização. Ele passou a coordenar diferentes rotas de envio de cocaína, utilizando aeronaves, lanchas de alta velocidade e embarcações de carga, além de estruturar diversas redes de distribuição nos Estados Unidos. Durante anos, conseguiu permanecer longe dos holofotes das autoridades. Na região do Vale del Cauca, era visto como um empresário bem-sucedido do setor agropecuário, proprietário de grandes fazendas produtoras de leite e de negócios voltados ao fornecimento de carne para supermercados em diversas partes da Colômbia. Posteriormente, as investigações apontaram que essas empresas funcionavam como uma fachada para ocultar a origem dos recursos e dar aparência de legalidade ao patrimônio acumulado. Sua influência cresceu ainda mais após a queda de Orlando Henao, em 1998. Rasgunho também manteve relações com um dos nomes mais conhecidos do contrabando na época, Amado Carrilho Fuentes, apelidado de Senhor dos Céus. Após anos mantendo essa vida dupla e uma fachada social impecável, o crescimento patrimonial desproporcional e sem justificativa legal acabou despertando a atenção do governo local. Isso levou a promotoria a abrir investigações profundas, culminando em sanções financeiras internacionais severas contra suas empresas e em pedidos formais de extradição por parte da justiça estrangeira. Ao perceber que o cerco das autoridades estava se fechando e temendo ser extraditado para os Estados Unidos, Rasgunho decidiu atuar como representante de vários narcotraficantes para negociar sua situação jurídica. Em 1999, o chefe do cartel se reuniu com um promotor que viajou do sul da Flórida até o Hotel Hilton, em Cartagena. Antes do encontro, Rasgunho conseguiu, por meio de seus advogados, um documento de imunidade que garantia que ele não seria preso durante o trajeto, a reunião ou logo após o encontro, caso surgisse uma ordem de captura para fins de extradição, como havia acontecido com Victor Patínio. Rasgunho representava cerca de 25 grandes integrantes da organização, mas impôs uma condição: não entregaria nenhum de seus aliados. Isso fez com que a proposta perdesse o interesse tanto da promotoria quanto da DEA, que esperavam obter informações sobre outros chefes da organização. No fim,
Daquela reunião, restaram apenas algumas fotografias de Rasgunho conversando com autoridades estadunidenses. Para alguns analistas, os Estados Unidos não perceberam a importância daquele encontro. Caso um acordo tivesse sido firmado, outros líderes poderiam seguir o mesmo caminho. Nos 2 anos seguintes, Rasgunho não voltou a manter contato com as autoridades norte-americanas. Seu nome reapareceu apenas no fim de 2002, quando se reuniu com Carlos Castanho, que também tentava negociar com os americanos. No entanto, essas conversas também terminaram sem acordo. Com o fracasso das negociações, iniciou-se uma intensa disputa entre grupos rivais do narcotráfico. De um lado estavam os favoráveis às negociações, do outro, os que eram contra qualquer acordo. Em poucos meses de 2004, esse confronto já havia deixado cerca de 450 quedas no Vale do Cauca. Nessa época, Rasgunho já era um dos capos mais procurados pelos Estados Unidos, que ofereciam uma recompensa de $5 milhões por informações que levassem à sua captura. Em março de 2004, as autoridades colombianas deram início à Operação Resplendor. Durante a ação, foram confiscadas propriedades ligadas a Rasgunho, avaliadas em cerca de 270 bilhões de pesos. O objetivo era aumentar a pressão sobre o Cartel Norte del Valle. A operação começou em Cartago, mas também se estendeu para Montería, Medellín e Cali. Somente em Cartago foram apreendidas 65 propriedades que somavam quase 4.000 hectares, o equivalente a 58% de toda a área cultivável do município. 2 das maiores fazendas confiscadas foram El Vergel, em Cartago, e Mochalito, em Montería. Para Rasgunho, a fazenda El Vergel tinha a mesma importância que a fazenda Nápoles teve para Pablo Escobar. Era sua propriedade favorita e servia como ponto de encontro para integrantes do Cartel do Norte do Vale e diferentes líderes paramilitares. A operação mobilizou cerca de 400 agentes, 25 promotores, 20 representantes da Procuradoria especializados em entorpecentes e 6 agentes da DEA. Mas o verdadeiro sucesso da operação teve um responsável: Alveiro Monsalve, homem encarregado de administrar e ocultar os dólares de Rasgunho. 2 anos antes, ele havia sido capturado pela justiça norte-americana e decidiu colaborar, revelando todo o esquema financeiro utilizado por seu chefe. Graças às informações fornecidas por Monsalve, os Estados Unidos formalizaram o pedido de extradição contra Rasgunho e conseguiram identificar boa parte de seus bens e empresas de fachada na Colômbia. Após a operação e o colapso da estrutura financeira da organização, familiares de Alveiro Monsalve perderam a vida em um ato de vingança por sua colaboração com as autoridades. Em julho de 2004, Rasgunho foi detido quando tentava entrar em Cuba após passar por Venezuela, Argentina e Brasil. Ele viajava com um passaporte falso, adquirido no México por cerca de $500, e se apresentava como Arturo Sánchez, um comerciante mexicano. A imigração cubana afirmou que estava indo ao país para realizar um tratamento médico devido a um problema na coluna. No entanto, durante a entrevista, os agentes desconfiaram ao perceber que seu sotaque não era mexicano. Durante a revista de sua bagagem, encontraram outros passaportes falsos, revelando que se tratava de um dos mais importantes capos colombianos. Além da intensa perseguição das autoridades colombianas, outro motivo que levou Rasgunho a deixar o país foi o rompimento com Diego Montoya. Segundo relatos, Montoya lhe deu apenas 24 horas para deixar a Colômbia, depois que ele se recusou a escolher um lado na disputa entre Diego Montoya e Wilber Varela, conhecido como Jabón. Naquele momento, os dois eram considerados os líderes mais poderosos do submundo colombiano, e permanecer neutro significava correr um enorme risco. Após sua captura, circularam rumores de que Rasgunho desfrutava de privilégios na prisão em Cuba. Porém, a realidade parecia ser bem diferente. Ele enviou diversas cartas à imprensa colombiana, afirmando que enfrentava condições extremamente precárias de detenção e que sua saúde estava se deteriorando rapidamente. Nas mensagens, também pedia que o governo colombiano enviasse uma comissão para verificar sua situação. O mais curioso é que, depois de passar anos tentando escapar das autoridades colombianas e estadunidenses, Rasgunho acabou implorando
para que essas mesmas autoridades o retirassem da prisão cubana. Após meses de pedidos feitos por seus advogados e familiares, ele foi deportado para a Colômbia, onde ficou preso na penitenciária de segurança máxima de Cúmbita, em Boyacá, aguardando sua extradição para os Estados Unidos. Antes de ser extraditado, enquanto estava preso na penitenciária de Cúmbita, Rasgunho concedeu uma série de entrevistas que se tornaram as mais conhecidas sobre sua trajetória. Nelas, fez diversas declarações envolvendo a política e o crime organizado na Colômbia. Entre as principais, afirmou que o Cartel do Norte do Vale teria destinado cerca de 3 bilhões de pesos para a campanha de Ernesto Samper no chamado Processo 8000. Também disse que mantinha influência sobre prefeitos e congressistas e que pagava aproximadamente $500 milhão de pesos por mês para corromper integrantes das forças de segurança e da promotoria, garantindo informações antecipadas sobre operações contra ele. Rasgunho ainda declarou ter presenciado uma reunião entre seu antigo chefe, Orlando Renal, e Carlos Castanho, na qual, segundo ele, teria sido discutido a eliminação do candidato presidencial Álvaro Gomes. Apesar da repercussão, até hoje não há confirmação sobre a veracidade de todas essas afirmações. Isso porque muitos desses personagens costumam revelar apenas parte dos fatos ou fazer declarações que nunca puderam ser comprovadas. O mesmo aconteceu com Salvatore Mancuso, que anos depois admitiu diversos crimes, mas acabou sendo acusado de omitir boa parte do que sabia. Um dos relatos mais curiosos envolve o período em que esteve preso em Cuba. Segundo Rasgunho, enquanto enviava cartas pedindo para ser deportado à Colômbia, tentou recorrer à ajuda de pessoas influentes. Entre os nomes citados estavam o escritor Gabriel Garcia Marques e, de forma surpreendente, Diego Armando Maradona. Ele afirmou que enviou $50 mil ao ex-jogador para que intermediasse sua situação, mas alegou que nunca recebeu ajuda e que o dinheiro desapareceu. Em julho de 2007, Rasgunho finalmente foi extraditado para os Estados Unidos. Às 8 da manhã, deixou a penitenciária de Cúmbita em um helicóptero da polícia, escoltado por outra aeronave armada. Durante todo o trajeto, permaneceu algemado e usando colete à prova de balas. Todo esse esquema de segurança existia por causa do receio de uma possível reação dos cartéis. Por volta das 10, chegou ao hangar da DEA, no aeroporto El Dorado, em Bogotá, onde foi entregue aos agentes norte-americanos. Antes de embarcar, o chefe do cartel admitiu estar nervoso, mas afirmou agradecer a Deus porque aquele dia finalmente havia chegado. Pouco mais de um ano depois, em outubro de 2008, Gomes se declarou culpado perante um tribunal de Washington por acusações relacionadas ao tráfico internacional de drogas. Ele também admitiu ter enviado mais de 500 toneladas de cocaína aos Estados Unidos, por meio do México, entre 1994 e 2004. Além disso, reconheceu participação em homicídios, subornos, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Mesmo diante da gravidade das acusações, ele não poderia receber prisão perpétua por causa do acordo de extradição firmado entre Colômbia e Estados Unidos. Assim, em 2013, foi condenado a 30 anos de prisão por todos esses crimes, uma das penas mais severas aplicadas a um chefe do narcotráfico colombiano desde o retorno das extradições, em 1997. Rasgunho tentou se tornar uma testemunha importante para as autoridades norte-americanas, mas isso acabou não trazendo os benefícios que ele esperava. Segundo a Justiça dos Estados Unidos, várias de suas declarações, incluindo as relacionadas ao assassinato de Álvaro Gomes e ao atentado contra o voo da Avianca, não apresentavam elementos suficientes para serem consideradas confiáveis. Diferentemente de outros colaboradores, como Victor Patino e Guillermo Palomari, Luiz Fernando não forneceu informações que fossem consideradas realmente úteis para as investigações. Com isso, não recebeu nenhum benefício judicial, nem conseguiu reduzir sua pena por meio de recursos, sendo obrigado a cumprir integralmente sua condenação em um presídio de segurança máxima. E se você quer entender o tamanho do poder do parceiro de Rasgunho, o homem que estava acima de todos os limites do mercado internacional, clique no card que está aparecendo na tela agora para assistir à história completa de Amado Carrillo Fuentes, o verdadeiro Senhor dos Céus. Nos vemos lá!